E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 27 de junho de 2024 até o dia 2 de julho de 2024. Nessa semana... Não. Eu sou o Evandro Xoxinho, @minxoxinho no Instagram, e estou aqui com o Isbole, o @isbole no Instagram. Temos, claro, o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 27 de julho de 2024 até o dia 2 de agosto de 2024. Nessa semana, judoca que eliminou brasileiro nas Olimpíadas é procurado pela polícia. Robert Downey Jr. será Doutor Destino nos próximos filmes dos Vingadores. Beatriz Souza vence final do judô e garante primeiro ouro do Brasil. E aí, Isbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xuxinha, uma semana aí de eventos, de estudos, de correrias, de volta às aulas, de continuidade aqui nas aulas, de paralisação de aulas, de correções e de fim de ciclos que chegaram por aí. Mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho só. Então vamos lá, cara. Fala pra mim aí o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer na sua semana. Opa, então bora lá. Cara, a minha semana aí tem o ritmo de sempre, né? No fim de semana eu tava com a Gabi, assistimos Casa do Dragão, assistimos Masterchef, a gente tava com 2 episódios de cada um, né, na fila, porque eu tinha viajado na semana anterior pra prestar aquele concurso, né, em Guarapuava, etc e tal, né, que eu tinha mencionado no episódio passado, e aí então a gente tava com coisas acumuladas pra assistir. Conseguimos ficar em dia, né, nesse fim de semana, e aí no restante do tempo, daí é o meu tradicional aqui, né, mais uma semana de preparações para concurso, então vou ter outro concurso agora neste domingo, e esse eu não consegui vencer todo o edital, eu cheguei a conseguir 8 de 10 temas, então eu tô bem satisfeito, né, com o que eu acabei conseguindo. Tive ajudas, né, de amigos meus mais especialistas nessas áreas, gente me ajudando, né, a filtrar, né, materiais, me passar esboço, né, de estruturas, né, para eu seguir e desenvolver. Então, nossa, baita adianto que consegui encurtar o tempo e, né, de certa forma, ficar com agora uma probabilidade mais positiva, né. Claro que ainda tem uma chance de cair algo que eu estou completamente, né, cru, né, assim, de não ter nenhuma base, assim, de estrutura, mas pelo menos agora é bem mais provável que, né, dê pra me virar. Então, daí eu tava, né, envolvido com isso. Por sinal, um abraço, Karen, né, se estiver ouvindo aqui mais uma semana, né, a Karen, ex-colega nossa aí de PPA, né, da UEM, ela me ajudou bastante nessa semana, e aí, então, né, para além dessa correria de ficar estudando, etc e tal, eu tava, né, com os compromissos aqui da UniOeste, então tendo que conciliar tudo aqui, né, aulas e orientações e tudo mais aqui que eu sempre relato, né. Tanto que poderia ser até uma das minhas reflexões, mas não vou seguir por isso, né, de falar que eu não vejo a hora dessas correrias passarem para eu ter uma semana um pouquinho mais tranquila, né. Eu não sei se eu vou conseguir ficar totalmente off, né, de estudar para as coisas, porque nessa próxima semana agora, dia 6, sai o resultado lá de Guarapuava. E dependendo de como for, eu tenho que já voltar a estudar aí para me preparar para os possíveis temas da prova didática, que daí vai ser lá no fim de setembro. Então, é um descanso mais ou menos, né? Porque daí, se for bem positivo, que massa, eu sigo aí já começando a ganhar tração de novo, né, com esses outros estudos. Mas enfim, isso eu vou falar na próxima semana. Porque tudo que ainda tem nessa semana, o último ponto, vai ser de onde eu parti minha reflexão, é que eu já não sou mais usuário do Spotify Premium, e eu vou falar mais sobre essa questão daqui a pouquinho, que eu tiro de reflexão sobre ser um membro agora do Spotify grátis, cheio de anúncios, mas só daqui a pouco. Antes disso, Evandro Xoxinho vai nos abrilhantar falando sobre a sua semana, por favor. Muito obrigado. Cara, minha semana, então, começando cronologicamente, sexta-feira eu fiz uma viagem, entre aspas, até Toledo, né? Uns 30, 40 minutinhos daqui, mas já é outro município. Logo vou caracterizar como viagem. Inclusive é daí que vem a minha reflexão, então eu vou relatar ela um pouco mais à frente. Porque por enquanto eu vou relatar que aos sábados, no sábado de manhã especificamente, nesse último sábado, eu tive um encontro do grupo de estudos, a gente conseguiu debater, inclusive como a viagem foi com propósitos de assistir uma palestra sobre psicanálise, então até acabou caindo alguns conceitos ali para serem aplicados nas minhas falas do grupo de sábado de manhã. E na parte da tarde daí eu fui jogar um vôleizinho maroto,
Joguei, foi bem legal, bem maneiro. E eu já saí correndo do vôlei assim que acabou pra tomar banho e ir pra uma festa de aniversário de um amigo meu, o grande Elian, que estava celebrando o seu aniversário. E aí a gente fez um encontro lá na casa dele com vários amigos e tal. E acabei levando alguns jogos de tabuleiro, muitos par games. Inclusive acabei colocando e vendo o jogo, um dos meus board games mais antigos, assim, que se chama The Resistance, que funciona uma mecânica de identidade secreta, de espiões e tal. É bem legal, bem maneiro. E foi gratificante ver a galera jogando e gostando novamente desse jogo, porque eu tinha jogado ele tantas vezes, que meio que era meio saturado pra mim. Mas acho que o tempo desfez um pouco dessa casca aí. E aí agora voltei a gostar bastante do jogo. Foi bem legal, bem interessante ter jogado. Aí no domingo foi mais de boa, eu fui até o apartamento, fiquei limpando e arrumando as coisas, já consegui basicamente encaixar meus livros, dar uma geral na casa quase que total, então tá quase 100% por lá. Segunda-feira voltou ao trabalho, terça-feira voltou ao estágio, tive uma questão com o meu paciente, ele acabou não vindo, apesar de eu ter ligado para ele no mesmo dia confirmando, falando, você vem, ele confirmou que viria. E eu avisei, falei, olha, mais uma falta, infelizmente a gente tem que desligar o contrato. Ele falou que viria, não me preocupei, mas infelizmente ele acabou não aparecendo, então ele já não é mais meu paciente, né? Então, paciência, paciente. Quarta-feira foi o dia em que eu tive um amistoso, cara. Um amistoso em que enfrentamos a Atlética Ciclone da FAG, e do qual vencemos de 2-0, cara. E eu acho que esse, inclusive, foi uma partida um pouco inusitada, porque pela primeira vez a gente era os favoritos, digamos assim. A gente sabia que o nosso time era melhor do que o deles, mas a gente começou muito mal, assim. Na verdade, quem não estava treinando, quem entrou como titular, né, que eram os nossos 2 pontas, eles, cara, não estavam jogando bem, não estavam acertando tempo de bola, tava bem ruim, né? A gente tava bem prejudicado nesse aspecto. Tanto que, né, eu tava jogando de central e aí falei, cara, vamos trocar. Eles não tão rodando, não sei se é pela... Não sei não, né? Meu palpite é pela falta de treino, porque como eles não acompanham os treinos com a gente, claro que ficou defasado. E aí, ainda assim, a gente conseguiu virar, inclusive o primeiro set, a gente tava perdendo de 24-21, a gente ainda virou pra 26-24, então foi uma sequência ali, acho que eu tava no saque, inclusive, consegui fazer vários pontos, assim, na sequência, e aí acabamos ganhando os 2 jogos, mas não foi uma atuação brilhante da gente, assim, foi algo que, tudo bem que o nosso treinador também não estava presente, então isso, querendo ou não, auxilia um pouco nessa defasagem, mas no final das contas a gente conseguiu retomar o controle da partida e ganhar de 2-0 mesmo assim. Na quinta-feira daí retornei às minhas aulas, tive a primeira aula do semestre, que foi ok, bem de boa, e também na sequência eu fui pro treino de vôlei daí. A gente teve amistoso na quarta e o treino na quinta. Treinamos, foi legal. Eu até tinha bebido um pouquinho antes, porque como acabou a aula um pouquinho mais cedo, eu pra ir ali no bar, e eu falei, vamos tomar, faz tempo que eu não tomo e tal. E aí, pra celebrar o novo semestre, tomei e joguei, achei que ia jogar bêbado, mas nada disso. Antes de terminar o aquecimento eu já estava completamente sóbrio e, vamos dizer assim, afiado novamente. E isso encerra a semana. Nessa sexta-feira, trabalho normal, correria, né? Foi final e início de mês, então tive que fazer um monte de coisa, correria, blá, 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 blá. Mas a princípio tudo certo, cara. Tô seguindo aí a vida do jeito que me é possível. E isso encerra o relato da minha semana e eu vou passar a bola para que você, de novo, né? Passar não, vou levantar a bola para que você possa aí cortar sobre a sua reflexão da semana. Opa, então bora lá. Cara, então, hoje eu não escrevi nada, não rascunhei nada, porque até na hora que a gente começou aqui a pré-gravação, né? A prévia ali que a gente vai dando esse comentado inicial para, sei lá, a gente já ir atualizando outros do que a gente vai acabar falando aqui na conversa gravada, eu falei, pô, tô sem reflexão aqui, até que acabou surgindo uma durante a nossa fala, então eu tô construindo agora o pensamento. E, o que aconteceu, então, de eu não ser mais um membro premium do Spotify? É que eu tava, sei lá, se eu já devo ter mencionado aqui, provavelmente sim, já devo ter mencionado em outros momentos, né, aqui do Mais Uma Semana, de quando eu ainda morava em Maringá,
né, aquele casal de amigos meus, né, que eu acabo comentando, que eu costumo, né, visitar quando eu vou pra Maringá, tudo, desde os tempos de graduação, a gente, né, se conversa, tudo, então, pô, tem um apreço bem, bem grande pela família. E aí, então, eu morava em Maringá, e essa minha amiga falou, ó, né, a gente tem aqui o Spotify Premium, né, o plano família, e a gente tem um acesso aqui, né, uma vaga, né, no tanto de login, a gente pode colocar dentro dessa nossa seleção aqui, né, de pessoas. Então, tá afim, né, de entrar, né, só colocar você aqui dentro, tá de boa. Ah, beleza, né, obrigado, né, e daí, desde então, eu tava, né, como membro da família deles lá no Spotify e seguimos desde então. Então, pô, de lá pra cá, sei lá se eu já tinha terminado o doutorado na época, mas vamos dizer, então, eu terminei o doutorado, mudei de cidade, terminei relacionamento, visitei outro país, eles tiveram 2 filhos, né, esses meus amigos, e aí agora, né, por uma questão que o Spotify tava pedindo pra atualizar endereço e tal, né, do plano família, não tava dando certo os endereços, né, que ela tava me passando, e aí dava que a partir, então, virando agosto, o meu acesso ia ser cortado. E acabou que foi cortado, né? Não tava dando certo, né, pra validar os endereços, né, que a gente tava testando lá. E aí, então, né, chegou ao fim esse ciclo. E assim, ó, assim, era uma questão assim muito cômoda, né, se a gente for ver, porque não que ela tava se incomodando com isso, né, de forma alguma, tanto que ela nem tinha ainda mais alguém pra colocar dentro do plano ali, mas acabou da forma como eu vejo, virou quase que um rito de passagem, sabe, de mostrar que, ó, eu sou adultinho agora, né, tô sei lá, seguindo meu próprio rumo aqui das coisas, acabei me desligando, sendo desligado, né, do plano, e agora eu vou seguir, né, meio que simbolicamente, né, agora eu vou seguir meu próprio caminho, pegar minha própria conta, fazer isso daí pra, sei lá, né, uma coisa nesse sentido. E eu também acabei decidindo não seguir no Spotify com uma outra conta e tudo, eu acabei pegando, né, o YouTube Premium. Eu achei que pelo meu padrão de uso, pelo tipo de coisa que eu acabo consumindo, né, eu gasto muito tempo em YouTube e tem o YouTube Music ali, que é basicamente a mesma coisa que o Spotify, com os mesmos recursos daí de baixar coisa, de não ter anúncio e tal. Eu achei que acabava sendo um melhor negócio pra mim. Acabei seguindo agora para concorrência aí e vou seguir a partir de então, mas né, ficou na minha cabeça só talvez esse marco simbólico de ser forçado agora a seguir pelas próprias pernas, né, para ter minha própria família, né, sendo eu mesmo ali seguindo a partir de então. Muito bem, cara, eu devo relatar que eu estou num plano família, da qual não é minha família, na qual eu acho que eu tô numa situação bem parecida com a sua. E assim, entendo o caso e que bom que serve para você, né? Eu vou trazer, acho que como a gente costuma fazer aqui, um contraponto, que é engraçado como as coisas são diferentes, né? Porque para mim, eu gosto de deixar certas coisas separadas, né? E isso inclui o YouTube e o Spotify. Não apenas isso, mas até aplicativos de Reels, né? A gente tem o Instagram, que é o que a maioria utiliza, mas eu ainda sou um utilizante, um usuário, né? Para ser mais correto, do aplicativo do Facebook também. E eu assisto os Reels lá, que são os mesmos que estão no Instagram. A grande diferença é que, como a gente tem uma noção um pouco mais clara de tecnologia, eu costumo programar entre aspas, né? Costumo treinar os meus algoritmos. Então, por exemplo, se você entrar no meu Instagram e você for nos Reels aleatórios, você vai encontrar muita coisa de anime, alguma coisa de futebol e muita coisa de vôlei. Então essas 3 coisas vão aparecer direto. E humor, né? O humor tem bastante também. Agora, se você entrar no meu perfil do Facebook, você só vai encontrar 2 coisas. Só aparece 2 coisas, que é receitas e coisas de futebol. É só isso. Então, assim, se eu quero ver, tipo, vídeos de futebol, alguma coisa assim, eu tô querendo procurar alguma receita, eu só preciso entrar no meu Facebook e começar a rodar os Reels. Aí quando eu ver uma que eu me interesso, eu falo, legal, blá, blá, blá. E aí eu uso o Instagram pra outros objetivos, que é, tipo, pra ver alguma coisa de anime, pra compartilhar alguma coisa com alguém e tal, enfim, né, pra ver o que o pessoal me manda. Então eu vou aplicando as curtidas, né? Por exemplo, no meu Instagram não aparece quase nada de futebol, porque eu também não curto. Aparece muita coisa do Cristiano Ronaldo, especificamente, mas de futebol, pouco.
né? Aparece muito no meu Facebook. Então eu acho que eu faço essa utilização dupla, digamos assim, e isso vale também pro YouTube e pro Spotify. O meu Spotify, eu acredito que ele tá muito bem treinado, assim, muito bem treinado tanto para encontrar músicas novas de um perfil meio indie, quanto músicas novas de perfil japonês, de J-Rock, J-Pop, enfim. E, cara, eu realmente, se não aconteceu o que aconteceu com você, do tipo, recebeu um e-mail, tem que mudar a parada, eu acho que eu vou me manter muito faceiro, muito feliz como estou agora. Ok, e você estava falando agora de algoritmo, acabei de me tocar também uma coisa aqui, que eu tinha esquecido de relatar na minha semana, mas a Gabi e eu, a gente no fim de semana, a gente decidiu já bater um martelo, né, com relação à nossa viagem de fim de ano, as férias. A gente comprou as passagens para Argentina, né, Buenos Aires e depois Ushuaia, e aí agora os algoritmos aqui, né, YouTube, as coisas, estão mostrando um monte de coisa, que a gente começou a fazer as pesquisas agora, de pensar roteiro, esse tipo de coisa, né, aí agora começa a aparecer um monte, né, de vídeos e coisas que a gente tem assistido, mandando um pro outro e tal, para daí agora começar esse momento aí de planejar a próxima viagem, que, né, vamos chegar aí no momento lá em janeiro, que eu vou relatando no meu modo blogueirinha, assim como eu fiz quando eu fui pra Bélgica, mas ainda tem um tempinho até lá. Antes disso, então, o Evandro Xuxinha vai falar sobre a reflexão da semana dele, por favor. Só complementando, não há nada melhor do que você escravizar a tecnologia do que você ser escravo dela, né? Então, alegria. Vamos lá, a minha reflexão então ela vai ser sobre essa viagem que eu fiz na sexta-feira, em que ela foi para assistir uma palestra da Ana Sui. A Ana Sui, ela é casada com o irmão do dono do hotel, então... inclusive na sexta-feira ela estava lá no hotel, né? Tava passeando com, no caso, o sogro dela, né? Que é o dono do hotel. E, cara, eu não cheguei a conversar com ela nem nada do gênero. Só depois lá que a gente foi pra assistir a palestra, daí uma das minhas amigas tinha pegado uma senha pra pegar autógrafo no livro dela, blá, blá. Falei, tá bom, vamos lá tirar uma foto todo mundo junto e tal, vai ser legal. E aí fomos e tal, foi maneiro. Mas eu acho que o que foi maneiro de verdade foi muito mais a experiência, sabe? De ir 4 pessoas num carro, e conversando e falando sobre várias coisas. E aí depois que acabou a palestra a gente saiu pra comer um sanduíche, um hambúrguer ali perto do lago de Toledo. Então assim, foi um passeio muito legal e uma experiência que, cara, fazia tempo que eu não vivi e que é muito gostosa, né, cara? Que é o fato de você estar viajando aí com amigos e tal, e trocando ideia e vivendo coisas diferentes, saindo um pouco da rotina. Foi muito gratificante, eu fiquei assim muito, muito, muito feliz com esse rolê. Eu até brinquei com o Lucas, falei, nossa, como eu tô, entre aspas, assim, tô parecendo popular, sabe? De que semana passada eu fui numa colação de grau, e aí depois fui num rodízio, aí depois no dia seguinte numa festa, e aí essa semana fui viajar com amigos, e aí fui assistir a palestra, aí já tive grupo de estudo, aí depois fui jogar vôlei, aí depois do vôlei eu fui na festa de um amigo de aniversário, e blá blá blá. Então assim, engraçado, cara, eu tô me sentindo isso, e é engraçado como isso cansa também, isso é cansativo, mas ao mesmo tempo é muito gostoso, cara, é muito gostoso, e é uma parada assim que eu só tô percebendo agora, né, eu acho que agora que eu tô conversando com mais pessoas e tal, e eu tô sentindo mais falta desse contato. Talvez porque no apartamento eu começo a ficar meio isolado e fico tipo, cara, eu preciso desse contato humano. E apesar de eu ter lutado boa parte da minha vida do tipo, não, eu não preciso, eu basto, né? É uma doce e enganosa ilusão. Então, é isso. A minha reflexão é, a gente precisa dos humanos, a gente precisa de contato, e apesar disso deixar cansado, eu tô muito feliz. Pode crer. Acho que eu vou puxar meu comentário aqui nessa minha temática, né, que eu levantei agora logo no fim, é sobre viagem, e você acabou falando também, que viagem foi legal, assim, tudo. Talvez meu comentário seja sobre o legal, né, de viajar, assim, é esse inesperado, de você não saber se a experiência é legal ou não, e muitas vezes o resultado daquilo ali é uma somatória de coisas, né, tanto a experiência em si, quanto até também com a companhia, né, com quem você estava junto ali, que você acabou passando por aqueles eventos ali e tal. Então, acho que, né, o meu comentário gira um pouco em torno disso, de falar, pô, que massa, que foi tudo legal, não dá pra gente dissociar as coisas necessariamente, falar, né, que
toda a viagem foi legal necessariamente por conta disso, ou daquilo, daquele negócio, ou de quem. Não, acabou sendo um somatório das coisas todas, e que bom que foi uma experiência positiva, e espero também depois, né, posteriormente, relatar coisas positivas da minha viagem que eu acabei de mencionar, né, que vai ser um evento aí que a gente vai relatar por aqui também posteriormente. Muito bem, então bora pra sessão mais? Bora, sessão mais. Então bora lá, a gente vai ter que ir de indicação ou de feedback? Cara, hoje eu chequei aqui nossas redes sociais e nós não temos feedback hoje, então você, Vanderstein, vai poder fazer uma indicação que eu sei que você deve estar com uma lista aí de uns 350 itens para poder sugerir por aqui. Cara, eu tenho uma lista, mas de coisas que estavam, digamos, pendentes, mas eu vou recomendar um documentário que é absolutamente e completamente espetacular, que aí entrou talvez aí no hall do meu top 3 documentários que eu já vi, que se chama Daniel, se você preferir falar com sotaque brasileiro, Daniel 2023. Ele é um documentário que está disponível na rede de streaming roxa, que vai até o máximo, digamos assim. E, cara, é um documentário que basicamente é sobre a vida de Daniel, do Daniel, em que ele começa a filmar a vida dele desde que ele era muito jovem, assim, desde que ganhou a câmera dele, quando ele era molequinho, de uns 10, 12 anos, eu acho, não tenho certeza. E ele começa a aproveitar a vida. Ele vai viajar o mundo e tal. Eu não quero dar muito spoiler sobre o que é, mas ele é um documentário muito bonito. Ele tem um plot twist, né, que foi basicamente o que me vendeu a ideia de assistir esse documentário. Porque eu não lembro onde que eu tinha visto, mas apareceu um influencer falando assim, não, porque o final você fica, caraca, nossa, que foda, tem um plot twist aí, e nossa, vocês vão ficar de queixo caído, e não sei o que. Eu falei, porra, beleza, eu vou assistir pelo plot twist. E cara, o plot twist é o que menos importa pra mim. Na verdade, o plot twist, ele é até bobo, é só tipo, tá, mas, sabe, não é isso que importa. E às vezes até o plot twist, eu acho que ele é até um negócio que faz perder um pouco da grandiosidade que é os ensinamentos que tem o documentário, assim. Porque a vida é muito preciosa, cara. A vida é uma parada muito preciosa e muito bonita. E por mais que seja, tipo, esse positivismo em excesso, cara, é legal. É legal ver a perspectiva de outra pessoa, de ver coisas pelas quais ela enfrentou. O próprio trailer, assim, até nem recomendo que assistam, mas caso queiram, tipo, assistir o trailer, ele já é emocionante por si só. É um documentário de 1h15, então ele é muito rapidinho, ele só tem legendado, e se existisse, não deveria existir dublado esse filme, porque eu acho que, como é sobre a vida real, né, perderia muito das questões ali se fosse dublado. Então, fica a recomendação, é Daniel, um documentário de 2023, está disponível na rede roxa de streaming e recomendo muito, muito, muito. Para finalizar, ele tem uma pegada muito parecida para quem gosta de Into the Wild, ou Na Natureza Selvagem. Então, se você assistiu esse filme, se ele é um dos filmes que você gosta, eu tenho certeza absoluta que você vai amar esse documentário. Pode crer, não conheço o documentário, porém conheço Na Natureza Selvagem e gosto muito. Então, já coloquei aqui, salvei na minha lista para poder assistir assim que passar minhas correrias dos concursos. Prepara o lenço, vai chorar. Chora muito, já vou adiantar. E é isso, então a gente pode ir pros recadinhos? Vamos lá pros recadinhos, então. Se você quiser mandar um feedback e quiser deixar a gente um pouquinho mais feliz, você pode mandar um e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar nos nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, o Sabiá sabe. Ou você tem o dele, que é @sbole. Eu? Se você não sabe qual os dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números. Se são mais homens, se são mais mulheres, etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente, e isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais da nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E aí também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada e espalha a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser um outro episódio, pode ser um combinado de episódios, você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico, talvez a pessoa acabe gostando que a gente fale por aqui e talvez ainda mais, ela goste tanto que aí ela pega e manda uma mensagem, um feedback para cá. E uma vez que ela manda um feedback para cá, ela acaba pontuando no ranking 2024, mais uma semana de feedbacks, que
porque não tem atualização hoje, porque não teve feedbacks. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda é só o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí, valeu! Tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus!